Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Aí a descrença por isso que já aflitos. Temos que ficar tranquilos, né? Porque você é aflito. É o que ele falou. Ele fala aqueles que sabem as leis divinas, elas, com esta visão, bem por aquela condição. Esse olhar que você está falando. Ele está em mim, ou está no outro, que ele irá cicatrizar. Isso é de cicatrização, uma importância maior após ele. O senhor segura aí falar de convalescência. Meus queridos amigos, é um prazer estar com vocês mais uma vez para esse nosso Café com Luz. Nosso momento de conversar de maneira bem descontraída sobre os assuntos que tangem a nossa essencialidade espiritual, tomando um cafezinho, batendo o dedinho de prosa, chamando sempre um convidado que pode ajudar você a estar aqui nessa mesa com a gente para participar desse recorte gostoso. E hoje, para nossa satisfação, nós temos aqui o nosso irmão Jorge Godinho. Ô Jorge, é um prazer. Prazer é nosso, alegria é nossa. Que bom, Jorge. Para apresentar o nosso irmão de maneira bem sucinta, o Jorge... Jorge, olha que bacana, né? O pessoal chama de Godinho. Vou alternar aqui, viu, Godinho? O nosso irmão está na responsabilidade da presidência da FEB, a Federação Espírita Brasileira, nesse encargo, né, Jorge? Além do cargo, que o cargo não é mais importante, é a responsabilidade. Trabalhador do movimento espírita. E para esse nosso café, deixa eu fazer logo a propaganda de cara aqui. Não é o Livros que Iluminam, o outro programa belíssimo da FEB, mas a gente já faz a propaganda do outro. Mas nós vamos usar aqui o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Aqui a nova edição, com a capinha. Eu estou aqui com a minha antiga, quem tem aqui toda marcadinha para a gente estudar. Isso vai ser o nosso pano de fundo da conversa. Vamos começar provocando, Godinho. O Brasil, ao longo da história e nos dias atuais, será que não há um paradoxo, Humberto de Campos, através de Francisco Cândido Xavier, dizer que o Brasil é o coração do mundo? É uma atitude arrogante? É compatível com os problemas que nós vivenciamos coletivamente? Nos ajude aí, a gente tem aqui o livro para nos ajudar também. No nosso entendimento, é compatível. Primeiro porque a escrita e o planejamento espiritual, o tempo do plano espiritual é diferente do nosso. Então, quando Humberto de Campos escreveu esta obra, ele não circunscreveu-se a um período curto de tempo ou a um espaço de tempo como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nossa apreensão é limitada. Exatamente. Mesmo. Se nós formos raciocinar com a obra que tem uma visão de futuro, aonde foi extraído do plano espiritual as informações que a história registrada por todos nós lá se encontram, e com a visão de futuro, que não perpassa 100, 200, 300 anos, mas muito mais do que isso, por isso que eu afirmo que o tempo do céu é diferente do nosso tempo, aí no momento que nós estamos no percurso e analisamos uma faixa desse tempo, muito pequenina, e em cima dela nós extrapolamos para analisar uma visão de futuro, eu vejo que nós temos que repensar. Então, a obra em si, o que aí está dito, na realidade, ela tem essa visão de um futuro para o nosso país. Os dias de hoje faz parte de uma corrida. Eu posso até dizer que quem está correndo 45 quilômetros, lá no 40º quilômetro, no 30º, pode ter momentos de desistência ou achar que não vai chegar aos 45 quilômetros. Mas então, se a visão é lá, ele perpassa por aqui, ele consegue ultrapassar as dificuldades que naquele momento parecia que não chegaria lá no final. Que bom que você colocou a noção de tempo,
porque dentro de um contexto que nos assimila por características gerais, a gente pode estar vivendo, mesmo num mundo conturbado, momentos de paz. Existem pessoas que, submetidas às mesmas dificuldades que são inerentes à nossa caminhada, não são gratuitas, né? Individualmente, coletivamente, a doutrina espírita nos esclarece, reforçando o Evangelho do Cristo, que os sofrimentos, as dores, nada mais é do que são as nossas colheitas, não como punição, mas experiências que a gente se vinculou a elas, individualmente, coletivamente. E pode ter gente que está diante de uma mesma dificuldade, mais sereno, já está, de repente, mais vinculado ao coração. Eu diria não ao coração, mas à pátria do Evangelho. Olha. Porque o Evangelho é que é a boa notícia. A boa notícia que Jesus nos deu foi: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então, se nós estamos no Evangelho, certamente nós teremos esta paz, que não está no estereótipo, nem tampouco fora de nós. Ela está em nós, dentro de nós. Então faz sentido não ser paradoxal o título, até porque seria paradoxal o governador do planeta, o ser mais evoluído que esteve presente conosco, que foi Jesus, que em tese seria o maior, ter tido uma aparente derrota aos olhos de muitos na humanidade, na mesma ótica, e apesar de todo o sofrimento aparente, ele estava em paz. Exatamente. Ele estava em paz consigo, porque ele tinha dentro de si a confiança no Pai. É bom lembrar disso e de Jesus, porque em um determinado momento ele fez uma afirmação: eu e o Pai somos um. E os homens não entenderam, achando que ele era Deus, mas jamais ele deixou de exaltar a figura do Pai, que era maior do que a dele. Mas quando ele assim afirmou, ele queria dizer: o meu pensamento e o pensamento do Pai é o mesmo. O nível de integração com a presença divina. Em outras palavras, é por isso que eu estou aqui, não para trazer as minhas ideias, mas trazer o pensamento do Pai. Eu estou trazendo uma boa notícia, eu estou trazendo o Evangelho, que à época a boa notícia era o Evangelho, o nome que permanece até os dias de hoje. Então ele veio trazer a expressão do pensamento do Pai, que ele pôde, como ninguém, vivenciar estas expressões do pensamento do Pai através das leis divinas, como jamais ninguém vivenciou nem vivenciará, até que chegue o seu nível espiritual. Interessante que esse evangelho que Jesus trouxe, ele extrapola o registro que nem ele mesmo fez, foram os discípulos, né? O evangelho que ele trouxe foi, claro, se utilizou da palavra, mas você usou uma palavra muito importante, ele vivenciou a relação amorosa que, ao mesmo tempo que regulava essa relação, aproximava desse Deus que nunca deixou de estar ausente. Exatamente. Nós é que, por livre vontade, nos afastamos em determinados momentos da presença divina, aí os sofrimentos de toda ordem. Esse raciocínio é cabível. É cabível, é correto, porque faz parte da própria lei divina, né? A lei divina, ela jamais, ela interfere ou ela violenta a consciência da criatura. Ela deixa a criatura usar um princípio que é a livre determinação individual. Porque tem um outro princípio que é inexorável, que é a livre determinação divina, que é justamente a lei inexorável do progresso. Então, se hoje eu uso o meu livre-arbítrio fora das leis divinas, eu me desvio dela. E quando eu desvio dela, eu tenho que retornar a ela para poder prosseguir no caminho. Senão não dá. O caminho que eu estou prosseguindo é uma via vicinal. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, nesse sentido. Quer dizer, ele era o caminho porque ele era obediente às leis divinas e ele as exemplificou como ninguém. Bom, eu vou interromper um pouquinho o nosso pensamento para a gente encerrar esse primeiro bloco. No segundo bloco a gente vai continuar nessa mesma linha e encaixar a missão brasileira como esse espaço da Galileia, uma nova Galileia. Perfeito. A gente vai fazer um intervalinho, a gente volta já já. Apoio cultural de Altasfer Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer Ferro e Aço, Avenida Tabajaras 1695,
Telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DePierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, dedicação e qualidade para você. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Meus amigos, nós voltamos no nosso pequeno intervalo. A gente está aqui nesse cafezinho gostoso, já tomei um pouquinho, o Godinho também, né? Já, tá bom, hein? senhor. Você de casa, bota o seu café, o seu suco e continue aqui nessa nossa conversa sobre o Brasil, sobre a missão evangélica. A gente falou primeiro do evangelho no sentido geral e está falando sobre a questão do coração do mundo. Aí a gente fez aquela provocação inicial, Godinho, que seria uma vaidade nossa. Será que esse livro, Humberto de Campos propõe que o Brasil ia sobrepujar as outras nações? Então é o seguinte, isso significa que seremos uma potência? Qual era o recado que está por trás? É uma potência em que sentido? E potência para dominar ou para compartilhar? Porque nós já erramos muito no passado com isso. Exato. Pega daí pra gente. Então, veja bem, se tiver vaidade, orgulho, qualquer um desses sentimentos, está fora do Evangelho. Então a missão já não está nela. Já saiu da pátria. Já saiu da pátria. Né? Para ser pátria do Evangelho, naturalmente, nós podemos dizer, há anos atrás, milênios atrás, outros países, outros povos, outras civilizações tiveram suas tarefas, suas missões. Quando se fala da Grécia, quando se fala de Roma, quando se fala nos dias de hoje da própria Europa, Inglaterra, França, etc., todos tiveram missões, tarefas e continuam tendo. Nós estamos num mundo novo, não é? Que não tem 1000 anos ainda. E, naturalmente, também tem suas missões, suas funções. E o Brasil tem este papel de coração do mundo, pátria do Evangelho, porque é uma vontade do Cristo de retirar do palco aonde o seu Evangelho na Palestina é vivenciado na Europa e que ao longo dos milênios a história nos conta que houve diversas alterações no cumprimento do seu Evangelho, ele transplantou para estas terras, terras novas e naturalmente com espíritos também compromissados, voluntários que todos nós somos, para poder aqui implantar este coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então, terreno novo, mas como é um transplante da árvore, ela vem a árvore, mas vem todo mundo que estava comprometido com essa árvore, Exatamente. né? A base, porque nós temos entre os espíritos que aqui ainda estão labutando, judeus, os antigos romanos, né? Os nossos irmãos que deturparam. Esses nossos irmãos somos nós, né, que não, entendendo a multiplicidade das existências. Exatamente. Hoje a gente pega e fica criticando os movimentos religiosos do passado. Nós somos os inquisidores do passado. Nós somos aqueles que deturpamos a mensagem do Cristo por uma ótica totalmente desvirtuada. O ego ficou tão doente que nós chegamos ao ponto de nos massacrarmos em torno dessa verdade cristã que você diz que tem que comparecer sem egoísmo, Exatamente. vaidade e poder. Então a missão do Brasil é diferente, as outras são importantes, mas aqui a gente tem que retomar essa pureza do cristianismo. Olha, veja bem, isso está tão no inconsciente profundo
que quando Cabral aqui chegou, os portugueses denominaram as terras. Qual o nome? Terra de Santa Cruz, terra de Veracruz. Chegou ao Brasil pela própria condição econômica, né, e das árvores que aqui se encontrava com esse nome. Então você vê que no inconsciente profundo nosso, nós temos este sentimento. O Brasil é fraterno, o Brasil é amoroso, o Brasil é acolhedor. Depois da Primeira e Segunda Guerra, no mundo, qual o país que acolheu tanta diversidade, tantos povos quanto o Brasil? Nos dias de hoje, os haitianos aqui, sociedade brasileira acolhendo, africanos e outros tantos que aqui chegam, a nossa própria legislação ela é acolhedora, é fraterna. Desde o primeiro português que aqui chegou degradado, deixado ali nas praias da Bahia, Aqui fala que ele ficou desesperado. Exatamente. Ismael faz o primeiro socorro, né, que ele ia se jogar no mar. Isso, exatamente. E resgata ele. E ele, o que é que ele faz? Ele é acolhido pelos índios, simples, e miscigena com eles, sem nenhum problema. Olha, o nosso olhar, talvez quem esteja nos assistindo ache que está tudo maravilhoso. Não é isso. Nós não negamos os graves problemas, porque no nosso planeta, no nosso país, estão reencarnando os irmãos que têm muita violência, que têm muito comprometimento. Eu me lembro de Kardec, Godinho, quando ele vai tratar das moradas e falar dos mundos, regeneração, provas e expiações, ele compara a nossa Terra a um grande hospital. Perfeitamente. No hospital é um lugar que tem que ter remédio. Isso. Mas ele tem só remédio e médico? Que essas pessoas boas, acolhedoras, Exato. Tem muito doente, não é? Exatamente. Por aí? E eu me incluo entre esses doentes, como todos nós. O Brasil é um grande hospital que acolhe todos os espíritos que, diante dos cometimentos errôneos perante a lei divina no passado, a misericórdia do Pai e o Cristo propiciou a esses espíritos, a nós que aqui estamos, a oportunidade de nos compromissarmos pelo trabalho nessa regeneração. É interessante porque se a gente fizer essa comparação, a gente começa a entender que existe o panorama difícil, mas se o meu olhar estiver tão endurecido na minha compreensão pelo um pessimismo, pela uma falta de luz, porque quando a gente desacredita muito coletivamente as pessoas, o coração dos outros, é um descrédito que eu estou tendo em cima da minha capacidade de amar, de com o meu conhecimento transformar o que é ruim. Mas se eu estou nesse hospital, tem gente que está na UTI. E tem gente que já está puxando o soro no corredor, né, Godinho? E já pode passar uma mensagem de otimismo. A gente, olha, nós vamos sair dessa. Exatamente. Não é por aí? E a descrença, ela advém da visão curta de futuro. Isso. Quando se tem uma visão mais alongada, por isso que Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Quando você extrapola as fronteiras daquilo que é curto, você trabalha raciocinando com o futuro, que aquilo que você está fazendo hoje nada significa as dificuldades, os problemas, porque você está vivendo momentos de oportunidades. Jamais existe uma transição sem crise. Não existe. Toda mudança traz crise. A gente falou do todo, as partes, o Brasil desempenhando a função. Se a gente for olhar, esse princípio divino, ele está em qualquer situação. No nosso próprio corpo, nós temos vários membros, cada um com sua grande relevância, cumprindo a função. E quando uma parte desse corpo sofre algum dano, traz dor. Mas o próprio processo de regeneração ou de cura, que é dolorido, ele é benéfico. Então eu posso olhar uma ferida de alguém, uma ferida feia, e se eu olhar o processo belo da inteligência da cicatrização, eu não vejo só a dor do momento, eu vejo uma recuperação que vai trazer o membro restaurado, um osso que quebrou, que fraturou. Esse princípio a gente pode lidar com relação às mazelas emocionais, sentimentais. Por isso que Jesus falou, bem-aventurados os aflitos. Quando ele falou assim, todos nós podemos ficar tranquilos, né? Porque seremos bem-aventurados, todo mundo é aflito. Mas não foi nesse sentido geral que ele falou. Ele falou, bem-aventurados os aflitos, aqueles que sabem compreender as leis divinas, resignar-se perante elas, com esta visão de futuro e passar bem por aquela condição. Então você tem esse olhar que você está falando. Eu vejo o problema, ele está em mim ou está no outro, mas eu sei que aquilo irá cicatrizar. E que durante o processo de cicatrização, ele para mim, ele tem uma importância onde eu ali estarei melhor após ele, se eu souber bem passar por ele. Então segura aí que a gente vai para mais um intervalo e nós vamos falar de como
passar por esse processo de convalescência. Perfeito. A gente volta já já. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço. A mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DePierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, dedicação e qualidade para você. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Meus amigos, a gente voltou agora do nosso intervalo. Estamos aqui com o nosso amigo Godinho, falando aí sobre o Brasil, coração do mundo, parto do Evangelho. Estávamos falando que o Brasil, assim como todo o planeta, é um grande hospital, onde Jesus traz a árvore do Evangelho, que é o nosso remédio. E já que estamos todos no hospital, tem gente num estágio melhor, outros já estão até ajudando na cura, mas o próprio médico está ali meio que internado também. E a gente falava sobre o período de convalescência. O que vai determinar que a gente deixe de virar um hospital para virar mais só uma escola, deixar de ser penitenciária? Como é que um paciente faz para que o processo doloroso diminua? Que você estava falando, bem-aventurados aflitos. Como sofrer? Ou seja, como esse processo de convalescência pode ser melhor com o Evangelho, Godinho? Veja bem, o programa do Cristo, ele conta com o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, mas não dispensa a auto-evangelização. Então, no momento que cada um de nós entendemos a mensagem dele e fazemos a auto-evangelização, pessoalmente, individualmente, mas também como coletividade, nós expressamos esse sentido de coração do mundo e pátria do Evangelho. Então, o que nós temos que entender, antes de querer evangelizar o mundo, ou de pensar em Brasil, coração do mundo, lá naquele futuro, nós temos que fazer o dever de casa. E o dever de casa é a auto-evangelização. Quando nós nos auto-evangelizamos, entendemos o sofrimento, entendemos as causas, por que nós estamos passando por ele e para que nós estamos passando por ele. O grande problema é quando o sofrimento chega, a dor chega e eu pergunto por quê. Se eu pergunto por quê, é porque eu não entendi a causa. Mas se eu digo para quê, é que há um objetivo. Eu mudo a questão. Quando eu digo para quê, eu estou entendendo que eu tenho que fazer algo para que aquele processo ao qual eu estou submetido e passando tragam um benefício, individualmente e coletivamente. Então, para que a gente saia dos processos dolorosos individuais e coletivos, onde socialmente sofremos as injunções uns dos outros, que herdamos os nossos pepinos, esse processo de auto-evangelização é um processo de auto-iluminação, esclarecimento
e a análise interna, porque quando o doente não reconhece que ele está doente, ele dá mais trabalho para ele E para os outros. e para os outros. Essa rebeldia é uma forma equivocada de nós externarmos a nossa energia, a nossa força. Exatamente. É que nós ainda incompatibilizamos amor, ternura, com força, com poder, com crescimento. Exatamente. Ainda entendemos obediência e resignação como, não como virtudes, mas como sinais de fraqueza. E a gente vê num doente rebelde o quanto que o processo dele se alonga enquanto o outro sai mais rápido desse hospital. Porque você contribui, né? O pensamento é uma energia, mas o mecanismo do pensamento, ele antes de sair ao exterior, ele repassa e perpassa por todo o nosso organismo. Ele percorre todas as nossas células. Então, quando eu penso algo, antes do pensamento sair, ele percorreu o meu organismo. Se o meu pensamento é bom, eu estou alimentando as minhas células com coisas boas. E eu estarei saudável, transformando até células malsãs em células sãs. Se o meu pensamento é negativo, antes dele sair, ele percorre as minhas células, que não foram fabricadas, nem existem em nós, para que elas sejam submetidas a maus pensamentos. Mas a pensamento de harmonia, de paz, para que ela possa contribuir com a harmonia do corpo. O corpo individual sofre, o corpo coletivo vai se expandindo e aí, conjunturalmente, todos nós sofremos. Então, a evangelização não é aquela doutrinação barata e equivocada que nós já fizemos. E essas relações de poder, elas são doentias. Exatamente. Então, a humildade não é a subserviência, né? Mas quando eu me auto-ilumino ou estou nesse processo, eu não sinto necessidade de me sobrepujar a você. Exatamente. Eu sinto necessidade de criar uma ponte de entendimento. E tem que lembrar que você falou o termo humildade, né? Normalmente, humildade se leva a isso. Subserviência, ser simplório, nada disso. Jesus foi humilde o tempo todo porque ele foi obediente. Obediente à lei divina, a qual ele veio demonstrar para nós como praticá-la, e também obediente à lei dos homens, que desde o início ele as obedeceu. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. João e ele pediu para João batizar, mas eu não, mas você que tem que me batizar, ele descumpre a lei dos homens. Então, ser humilde é ser obediente às leis, seja ela dos homens, seja elas principalmente as leis divinas. Interessante a gente colocar dessa forma, porque para nós que estamos com um olhar muito vinculado aos sucessos aparentes, de sobrepor quem tem razão nas relações pessoais, familiares, onde eu não quero ser amado, eu quero ser temido, essa coisa que se expande para uma situação conjuntural, onde nós brigamos muito mais pela razão, para que ver quem tem mais razão, em vez de nós tentarmos criar situações onde a gente se equilibre, no sentido de atendermos uns aos outros as necessidades que são comuns. E aí deixa de ser uma história, uma ladainha, uma aguinha com açúcar, e aí nós vamos entender a força que esse evangelho, que é o amor dinâmico, o amor bem compreendido, pode trazer paz aos nossos corações. Deve ser muito difícil brigar o tempo inteiro para eu me sobrepujar a você, para ver quem é mais inteligente, quem tem mais dinheiro, quem é que manda mais. Eu acho que também, infelizmente, nas manifestações humanas das religiões, dentro do movimento espírita e outros movimentos religiosos, nós, por sermos ainda comprometidos uns com os outros, ainda trazemos muito dessa vaidade, dessa necessidade. Nós não temos que atentar contra esse perigo, Godinho? Temos não, devemos, porque a humanidade hoje não está melhor porque não sobrestou o Evangelho às suas ações e atitudes. Todas as vezes que nós agirmos e tivermos o Evangelho como roteiro, é sinal que ele é referência. Quando ele for a referência, tanto das instituições quanto dos homens, nós estaremos num mundo melhor. Isso é espetacular, porque às vezes eu vou entendendo isso, mas como não estou habituado, é criação de hábitos. Exatamente. E não estou habituado, infelizmente, pela lei do retorno, eu me vinculo, eu, quando vou baixando a bola, surgem as situações difíceis às quais eu me vinculei, e aí a dor comparece como um pão divino, não no sentido de que nós queremos sofrer, mas é porque, inevitavelmente, o sofrimento no processo de restauração dessa saúde, ela ainda há essa carência, né? Mas há muito amor. Nós estamos aí nos segundinhos finais. Queria que você deixasse uma pequena mensagem aí de estímulo aos nossos irmãos que labutam pelo Brasil melhor.
A mensagem que eu deixo é justamente esta: nós temos o Evangelho como roteiro em nossas vidas. No momento que nós temos o Evangelho como roteiro, nós estamos seguros de que as nossas ações e as nossas atitudes, elas estão para a nossa melhoria e melhoria do próximo. Assim, nós estaremos cumprindo o ensinamento maior que o Cristo nos deixou. Desejar ao outro o que eu quero para nós, é a lei áurea. Então, se todas as vezes que nós fizermos alguma coisa, antes fizermos esta pergunta, com certeza, se a resposta for positiva, nós estaremos fazendo aquilo que deve ser feito. Godinho, muito obrigado. Obrigado você, Maurício, pela oportunidade. Um beijo no coração de todos. Até o nosso próximo Café com Luz. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DePierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, dedicação e qualidade para você. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Olha só por onde nós viemos, as águas não param jamais. Olha só todo mundo que trouxemos, eu nunca pensei que a paz fosse feita do som de risadas, forte como um trovão na alvorada, e ventasse no rumo do novo e movesse as montanhas da estrada. Eu sei, eu vejo aqui gente de bom coração, eu sei, eu vejo o futuro hoje nas nossas mãos, eu sei que às vezes o trabalho parece em vão, mas
atravessa os seus campos, não se abate frente a outros tantos. Tem na fé esperança e guarida, nas vitórias e lutas perdidas. Eu sei, eu vejo aqui gente de bom coração, De bom coração, eu sei, eu vejo o futuro hoje nas nossas mãos. hoje nas nossas mãos. Eu sei que às vezes o trabalho parece em vão, mas eu sei que não, quando eu sei o que é satisfação, que a paz não se faz de solidão. Olha só por onde nós viemos, as águas não param jamais. Olha só todo mundo que trouxemos. Eu nunca pensei que a paz fosse feita do som de risadas, forte como um trovão na alvorada, e ventasse no rumo do novo e movesse as montanhas da estrada. Eu sei, eu vejo aqui gente de bom coração, De bom coração, eu sei, eu vejo o futuro hoje nas nossas mãos. hoje nas nossas mãos. Eu sei que às vezes o trabalho parece em vão, mas eu sei que não, quando eu sei o que é satisfação, que a paz se faz de união. Olha só. Então, a gente tava aqui tentando lembrar agora que ano que foi que ela foi escrita, mas acho que foi 2015, né? Acho que foi antes até. 2015 e 2014, alguma coisa assim. E a gente participa de muitos eventos, né, do movimento espírita. E na volta de um desses eventos, eu tava com a ideia na cabeça, já no ônibus e tal. Eu cheguei em casa, eu lembro que eu abri algum livro e tinha alguma frase que eu acabei usando. Era um dos livros do Pentateuco, que eu não lembro qual agora, se era dos espíritos, dos médiuns, E aí eu acabei usando aquela frase para começar meio que ela. Não começar, né, mas para partir dali, da ideia. E ela chama Ventura, porque ela fala justamente dessa sorte de nós estarmos juntos nesse momento e com gente de bom coração, né? E o trabalho de que a gente fala é esse trabalho de espalhar essa mensagem boa aí. Aqui, gente de mão, De bom coração, sei o futuro hoje não. hoje nas Eu sei, às vezes o trabalho. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, Ferro e Aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada.
Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. DePierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DePierre Informática, dedicação e qualidade para você. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.